Primeira Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Ageu, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e te andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nedab. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu, o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e aos que fez e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, que Baasa dormiu com seus pais e foi sepultada em Tirsa, e ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferirá. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa sobre Israel. Chefe de metade dos carros conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirsa. Entrou, pois, Zirim e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem aos seus casa, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério do profeta Azeu, sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zirim 7 dias em Tirsa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zirim tem conspirado e até feriu o rei, todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Orim, chefe do exército do Israel, no arraial, e subiu Orim e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zirim, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zirim e a conspiração que fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia Aurim. Mas o povo que seguia Aurim foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Aurim reinou no ano 31 de Asa, rei de Judá. Orim começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirsa reinou 6 anos, e de Semer comprou o monte de Samaria.
por 2 talentos de prata. E edificou no monte e chamou o nome da cidade, edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, quanto ao mais dos atos de Ourinho, ao que fez, ao seu poder que manifestou. Porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, que Ourim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Ourim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Ourim, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Ourim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nedab, ainda tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sídonos, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificará em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. E em seus dias, Iel, o Belita, edificou a Jericó, morrendo, Abirão, seu primogênito, afundou e morrendo, Jegube, seu último, pois as suas portas conforme a palavra do Senhor, e falará pelo ministério de Josué de Num. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 16 de Primeira Reis quis transmitir para nós. Agora, o capítulo 17 de Primeira Reis. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepa, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela, indo ela a buscar, ela a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. E depois farás para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da pultilha não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu, e ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, e falará pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: "Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matarás meu filho." E ele lhe disse: "Dai-me o teu filho." E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, e disse o Senhor: "Meu Deus, também até a essa viúva quem eu moro, com quem eu moro, afligir-se, matando-lhe seu filho." Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse ao Senhor: "Meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar-lhe nele." E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: "Elias, vês aí teu filho vive." Então a mulher disse a Elias: "Nisso conheço agora que tu és homens de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Então, pessoal, esse foi o capítulo 17 de Primeira Reis, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 17 de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: "Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra." E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: "Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não estejamos privados dos animais." E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: "És tu, meu senhor Elias?" E disse ele: "Eu sou." Vai e diz ao teu senhor: "Eis que aqui está Elias." Porém, ele disse: "Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti." E dizendo eles: "Aqui não está." Então ajuramentava os reinos e as nações, e se este não tinham achado. E agora dizes tu: "Vai, disse a teu Senhor, e eis que aqui está Elias." E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor,
de 50 em 50, numas covas, e o sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai e diz a teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, e deverás hoje me mostrarei a ele. E então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lo anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia junta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheares entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo, senão, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se nos pois dos dois bezerros, e eles escolhiam assim um dos bezerros e os dividiam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu preparei o bezerro. Eu, porém, sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocai o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Escolhei para vós uns bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o preparam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, ele zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E ele clamava aos eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel terá o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cantares e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse, fazei-o segunda vez, e o fizer segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e fizer terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ainda que até o rego encheu de água. E sucedeu
depois que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo, todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias e disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e eles os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lobos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 18, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 18, né, de Primeira Reis quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido, né? O capítulo 16 ao capítulo 18, né? Então, pessoal, se vocês puderem se inscrever no meu canal secundário, tá aqui na descrição da live. Se inscrever também no meu canal reserva, tá aqui no link do bate-papo, tá? Se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar o canal secundário com seus amigos, tá, pessoal? Repostando todas as lives que eu fiz no canal secundário. Para quem não assistiu o começo, quem for novo, tá, pessoal, então se inscreve lá. Obrigado mesmo de coração. E amanhã, Deus abençoe, não vai ter live de novo para vocês, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.